A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos retornando aqui no canal do YouTube do Pastor Edivaldo. E desta feita nós estamos aqui com a proposta de estarmos trazendo aqui a nossa contribuição no comentário da lição bíblica de adultos, que geralmente nós estudamos na nossa escola bíblica dominical, e a temática desse segundo trimestre de 2020 é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, que está inserida na carta aos Efésios. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 6, que traz por título a condição dos gentios sem Deus. A verdade prática, ou a ideia geral da lição, é o seguinte, que outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe que o comentarista ele pontua para a análise está em Efésios capítulo 2, dos versículos 11 e 12, e depois na carta aos Romanos capítulo 4, versículos de 12 a 14. Dentro do objetivo geral desta lição, o comentarista ele propõe que haja um esclarecimento de que modo os gentios eles estavam privados da promessa messiânica, tá? Quando nós recorremos à introdução da lição, nós vamos perceber que ele vai colocar que antes da regeneração, ou antes da pessoa, o gentio que não pertencia à comunidade de Israel, qual era a condição e qual é o estado ainda daqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele vai elencar aqui 5 pontos ou 5 condições que estão relacionadas no versículo de número 12 aqui do capítulo 2, tá? Então ele vai demonstrar que entre os judeus e os gentios convertidos havia uma certa disputa, principalmente dos judeus, porque eles arrogavam que eles tinham maiores e melhores privilégios do que os gentios que se convertiam ou que aceitavam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós vamos perceber que a grande questão estava entre a circuncisão, tá? E o primeiro tópico da lição aqui, ele vai demonstrar esta questão. Mas só para que nós nos situamos, os 2 primeiros versículos da leitura bíblica em classe, que está em Efésios 2, 11 e 12, ele nos diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, tá? Então a ideia, nós vamos trabalhar em cima desta ideia, tá? Então os judeus consideravam os gentios incircuncisos, tecnicamente isto era correto, e por outro lado, pelo fato de eles não participarem da circuncisão
ou da aliança que foi firmada pela circuncisão, eles achavam que, mesmo eles aceitando Jesus como Senhor e Salvador, eles não tinham os mesmos privilégios que eles tinham concernente à salvação, tá? Então, o primeiro tópico da lição, ou o versículo, ele começa com uma conjunção conclusiva, dizendo portanto, e essa palavra portanto, então, ela vem demonstrar que até o versículo 10, o apóstolo Paulo, ele encerra ali um raciocínio, um pensamento, e esse raciocínio é que Deus, até ali, Deus trabalhando com a individualidade da pessoa, quer pecador, quer crente ou salvo, utilizando da sua misericórdia, do seu amor e de sua graça. Então, a partir de agora, para introduzir o raciocínio, que ele vai voltar na questão da coletividade, Deus pensando na humanidade como um todo, e a humanidade até aqui ela está dividida em dois grupos distintos, judeus e gentios, e depois você vai ver que no pensamento de Paulo a seguir, desses dois grupos de pessoas, surge um outro grupo, uma outra comunidade que Deus vai classificar, ou que Cristo vai chamar de sua igreja, ou a igreja de Deus. Então é interessante que essa conjunção, portanto, então, ela faz a transição do pensamento do individual para o coletivo. Seguindo então este raciocínio, é que Paulo conclui que dessas duas raças, no sentido teológico, Deus faz um novo homem, ou de acordo com a Bíblia judaica completa, dos dois grupos, uma nova humanidade, uma nova ordem humana, que aqui é chamada de igreja. Então, quando os irmãos, na próxima lição, quando nós estivermos estudando a questão da reconciliação a partir do versículo 13 desta carta, os irmãos vão perceber que ele demonstra isso de forma muito clara quando você lê o versículo 14, só para nós termos uma noção. Ele diz que ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que os separava. E ainda ele vai dizer no versículo 15, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Estou lendo aqui na versão nova transformadora, tá? Então você vai perceber, então aqui no versículo 17 ainda, ele diz o seguinte: ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes, no caso aqui aos gentios, e como aos que estavam perto, que no caso os judeus. Então, mas o grande imbróglio, o grande conflito aqui se dava na questão da incircuncisão, tá? E aí ele vai, por isso que o primeiro tópico aqui vai trabalhar da seguinte forma: chamados incircuncisão. Então temos que conceituar aqui espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. E para ter a ideia da incircuncisão dos gentios, ou que os colocavam à parte do plano de Deus, ou das alianças de Deus, se assim melhor dizendo, é preciso saber o que é circuncisão e qual é a aplicação desse termo no contexto da Bíblia Sagrada, da teologia bíblica, do pensamento de Deus, senão nós não teremos o entendimento correto. Para isso, então, nós precisamos recorrer ao livro do Gênesis, capítulo 17, iniciando pelo versículo de número 10, e é bom que vocês leiam todo o capítulo 17 do Gênesis para ter a ideia em que contexto surge a circuncisão.
tá? Veja o versículo 10 do capítulo 17, diz o seguinte: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, Deus falando a Abraão, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo macho das vossas geração, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente, com efeito, será circuncidado, nascido da tua casa e o comprado por dinheiro, será o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. O macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrou o meu concerto. Tá? Então vocês percebem que quando Deus ele confirma a aliança, ou ele faz a aliança com Abraão, que havia tirado lá de Ur dos caldeus e havia se manifestado a ele em Harã, vocês vão perceber que no momento de crise do Abraão, quando ele estava questionando na sua razão e não na fé, como se daria a promessa de Deus. Então quando Deus ele faz a promessa, ele faz essa aliança, então um dos sinais desta aliança e daqueles que pertenceriam à nação de Israel, que ele haveria de formar posteriormente, era a circuncisão. Ou seja, então, a circuncisão ela estava ligada com a aliança abraâmica. A circuncisão ela tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, tá? E esse sinal, esse ritual, ele ficou tão acentuado na questão da nação de Israel, que ele foi motivo de grandes debates, principalmente no início da igreja primitiva. Os irmãos vão perceber quando nós lemos o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, depois o concílio em Jerusalém, no capítulo 15, e quando nós vamos ler também o capítulo 2 da carta aos Gálatas, vocês vão perceber que a circuncisão ela estava envolvida ali. E mesmo quando a igreja ela inicia a pregação do Evangelho, ela se inicia em Jerusalém com a maioria esmagadora de judeus, tá? E quando uma pessoa se convertia ao Evangelho, eles exigiam que essas pessoas circuncidassem, tá? E além de cumprir outros ritos de Moisés, para que ela pudesse então tomar parte da salvação realizada por Cristo Jesus, que era uma distorção teológica, doutrinária muito grande. Então este ritual ele tinha, além da concordância com os termos da aliança, ele passou a se revestir de um aspecto religioso que demonstrava tanto a santificação, a purificação daqueles que ingressassem na questão de Israel, aqueles que eram nascidos, os descendentes de Israel, obrigatoriamente os machos, no 8º dia ele já teria que ser circuncidado. E vocês percebem que o próprio Senhor Jesus ele cumpriu toda a lei. Quando nós lemos o capítulo 2 de Lucas, nós vamos perceber que Jesus ele foi circuncidado segundo este ritual da aliança abraâmica, tá? Então nós vamos perceber que então o problema da circuncisão para os judeus, como nós já aventamos aqui, que era a circuncisão era uma exclusividade formada pelos judeus,
E o problema surge então com a conversão dos gentios a Cristo, que tinham, pelas promessas de Cristo, pelo Evangelho, eles tinham agora os mesmos privilégios. Exatamente isso trouxe dificuldade para os judeus convertidos ao cristianismo, porque eles trouxeram essa carga religiosa do judaísmo para tentar acomodar a fé cristã e exigindo então dos gentios convertidos que eles atentassem para isso. Tá? Então, quando nós recorremos nos versículos que eu citei, lá a referência em Atos capítulo 11, os versículos o versículo 1, nós temos a seguinte questão: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa de varões incircuncisos e comestes com eles? Porque quando nós pegamos aqui, foi exatamente aquela questão quando Pedro ele vai pregar a Cornélio, né, que Deus, o Espírito Santo, o prepara, porque sabia da relutância que Pedro teria em ir na casa de um gentil, porque ele era incircunciso, ele não, em tese, ele não era santificado, ele não era purificado, e ele, como um bom judeu, então, em cumprimento da lei, ele não poderia entrar na casa de um gentil, de um incircunciso. E quando nós vemos lá no capítulo 15 também a implicação do primeiro concílio da igreja de Jerusalém, o versículo 1 vai dizer o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tá? O resultado da primeira viagem missionária liderada por Barnabé e Paulo, tá? Muitos gentios aceitaram o Evangelho, e o apóstolo Paulo, que mais na frente é caracterizado como apóstolos dos gentios ou da incircuncisão, tá? Ele não obrigava os novos convertidos, assim como os judeus faziam, os apóstolos faziam, que eles deveriam circuncidar ou seguir os ritos de Moisés. E vocês vão ver que no capítulo 2 da carta aos Gálatas, o embate entre Pedro e o apóstolo Paulo, em virtude desta separação que havia entre aqueles que eram da circuncisão e dos que não eram da circuncisão, tá? Então os judeus, eles passaram a valorizar somente o sentido externo desta circuncisão, como santificação, purificação, sem entretanto terem uma mudança interior do coração. É por isso que a Bíblia vai dizer que o mais importante é a circuncisão do coração, ou a mudança, ou a regeneração de vida que começa no interior da pessoa e que a transforma por completo. É por isso que nós vamos perceber que a circuncisão ela era um dos grandes baluartes dos judeus, que eles se agarravam e que era de grande orgulho para ele. Então o que Paulo ele está ensinando é que esse ritual, ou este corte na carne, ou este sinal na carne, por si só, ele não cumpre todos os requisitos da lei. O verdadeiro judeu é aquele que é interiormente, ou seja, no coração, antes de sê-lo na carne, ou mostrar o sinal da circuncisão. Tá? Então, Romanos 3:1, ele vai dizer qual é logo a vantagem do judeu e qual é a utilidade da circuncisão. Quando você olha na perspectiva do judaísmo, a circuncisão ela tinha um valor muito grande, porque
Nesse aspecto, a circuncisão ela demonstrava que Israel foi separado dos outros povos, primeiramente com a finalidade de dar ao mundo a revelação escrita. Por outro lado, a falta de fé dos judeus fez-los perder o senso do glorioso ministério que eles tinham, que era de mostrar ao mundo a grandeza, a misericórdia de Deus. Então, quando você parte deste ponto, no contexto da individualidade do ser, Paulo vai dizer assim, que concluiremos então, estamos em posição de vantagem dos gentios? Ele vai dizer, Romanos capítulo 13, versículo 9, não, já demonstramos que nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, juntamente se tornaram inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ele conclui dizendo, portanto ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei que temos plenamente consciência ou nos tornamos conscientes do pecado. Então ele vai demonstrar que a circuncisão, este ritual, este ato, sem a verdadeira mudança, sem a verdadeira regeneração, ela não servia para nada, não servia para nada. Então esta é a verdade que ele procura mostrar aqui, e que ele vai falar de uma nova circuncisão, que é a circuncisão do coração, ou é aquela mudança que Cristo promove espiritualmente, tanto no judeu como no gentio, tá? E aí ambos passam a ter privilégios grandiosos e maravilhosos em Cristo Jesus. Então, a partir deste momento, então o comentarista, nos dois pontos a seguir, dois tópicos a seguir, 2 e 3, ele vai demonstrar pelo menos 5 formas pelas quais os gentios eles estavam privados ou separados de Deus, em que Cristo ele resolve esta questão através do seu ministério terreno. Então, o tópico 2, ele tem a proposta explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e no tópico 3 afirmar que desprovidos de Deus os gentios marchavam para perdição eterna, tá? Então nós vamos sintetizar bem esses dois tópicos para nós entendermos, e basicamente então agora nós vamos nos debruçar no versículo 12, né? Lembrando que em Abraão nós tínhamos aqui a promessa da redenção, que pela fé o gentio que aceitava o Deus de Israel, ele estava assegurado por uma promessa que haveria de cumprir-se em Cristo, que lhe daria o direito da salvação ou da reconciliação. E esta reconciliação promoveria o quê? A integração dele na família de Deus, como vai tratar um pouco adiante aqui nesta carta, tá? Então voltemos a ler novamente o versículo, os versículos 11 e 12, só para nós termos a ideia do que estaremos discutindo a seguir. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então vejam só que a grande questão aqui, o grande embate aqui era por aqueles que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então esse ritual, esta aliança,
para entrar na aliança no contexto de Israel, era preciso fazer a circuncisão, e esse ato era feito por uma pessoa, por um homem. A circuncisão do coração é feita por Jesus Cristo. Então há uma diferença muito grande aqui. Vamos lá então. Então o versículo 11, ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo. Aí ele vai dizer, naquele tempo, tá? Então, de que tempo o apóstolo Paulo ele fala associando os gentios em uma situação desprezível diante de Deus, tá? Então nós precisamos voltar um pouco atrás. O juízo de Deus, que culminou com a confusão das línguas, que além dos propósitos da humanidade elencados lá em Gênesis 11, de 1 a 4, que demonstra os propósitos da construção de Babel, o estado ou a condição da humanidade, ela foi descrita pelo apóstolo Paulo, a humanidade naquela época, descritas em Romanos capítulo 1, dos versículos 21 a 32, tá? Em concordância com a carta aos Efésios capítulo 2, de versículos de 1 a 3, tá? Então você deve ler Romanos, Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 4. Depois você tem que ler Romanos 1, de 21 a 32. E depois a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3, para você ter a ideia desse contexto em que se encontrava a humanidade e que se encontra ainda aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Então foi de um contexto da onde as pessoas se quiseram fazer um nome, se desviaram de Deus, se afastaram de Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, criaram novos deuses para si e tentaram tirar o Deus Criador, o Deus verdadeiro do contexto das suas vidas. Então foi desse contexto que Deus tirou os judeus, que Deus formou a nação de Israel na pessoa de Abraão. E nesse sentido que os descendentes de Abraão, eles tornaram uma nova comunidade, posteriormente uma nação que vivia sobre os conceitos da promessa, tá? Então, ao contar deste evento histórico, a confusão das línguas e posterior chamada de Abraão, a humanidade, ela se dividiu então nesses dois grupos de pessoas, os gentios e os hebreus, ou judeus, ou os israelitas. Em Romanos, Paulo é claro em dizer que a salvação não era uma prerrogativa exclusiva dos judeus. Quando você lê Romanos 4 e dos versículos 16 e 17, nós vamos ver a conclusão do pensamento de Paulo. Portanto, ele diz, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, da qual é pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, porque aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como elas já se fossem, tá? Então vocês vão perceber que a nação de Israel, ela começa a participar das alianças que Deus fez com Abraão, das alianças de Deus com Davi, aliança que Deus fez com a terra de Israel, e era algo exclusivo dos judeus, tá? E eles tinham essa marca distintiva: nós somos circuncidados,
temos a marca da promessa, temos a marca dos concertos, das alianças, e os gentios não têm. Então eles não têm direito. Mas a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações e que ele abençoaria muitas nações é antes do ritual, é antes da circuncisão. Então aqueles que seguem as pisadas da fé que teve Abraão, ou aqueles antes do Calvário, que se baseavam na fé do patriarca Abraão, olhando para o Calvário, então eles seriam beneficiados com esta salvação quando Cristo a concluísse na cruz do Calvário. Então, quanto ao contexto da nação de Israel, vocês vão perceber lá em Êxodo 19:5 que Israel era uma propriedade particular dentre todos os povos, e isso é ponto pacífico dentro da teologia. E quando nós recorremos lá para Romanos capítulo 9, dos versículos 4 até o versículo 5, nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. Ele vai dizer o seguinte, atentem para isso: porque eu mesmo poderia deixar de ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. E vocês vão perceber que o apóstolo Paulo, por mais de uma vez, ele disse que ele era circuncidado, e uma da sua autobiografia, ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, tá? Ele é muito claro nisso. Continuando aqui, então ele diz que os israelitas eram irmão dele segundo a carne. Versículo 4 do capítulo 9 de Romanos, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então ele demonstra aqui a importância que a circuncisão tinha para os judeus, e os gentios estavam separados. Mas agora Cristo é que muda essa situação. Tanto quando ele diz aos gentios para que acalmasse o coração, então ele mostra qual era a situação anterior deles. Quando você lê os versículos 1, 2 e 3 e 4 do capítulo 2, desse capítulo 2, você vai perceber isso. E agora ele diz, então, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, vós, gentios, noutro tempo. Então devemos lembrar o que? Da intervenção divina na história, tá? Quando você pega lá o capítulo 1 desta carta que nós já estudamos, versículos 7, 8, 9, 10, ele vai dizer o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, ele tornou abundantemente para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação do tempo, tanto as que estão dos céus como as que estão na terra. Então você vai perceber que pela redenção aqui dentro da teologia apresentada pelo apóstolo Paulo, que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus congrega em Cristo todas as coisas. Então ele vai congregar em Cristo a humanidade que estava dividida nesses dois segmentos de gentios e judeus. Agora em Cristo ele congrega, ou ele converge para ele, fazendo pela redenção, pela obra da crucificação na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Ele tem todo o poder, e nesse poder então agora ele pode trazer para si também os gentios. Quando Paulo ele traz essa lembrança, portanto lembrai-vos que noutro tempo éreis gentios na carne, chamados incircuncisão
pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, o ser moral individualmente arruinado, como nós lemos lá nos versículos de 1 a 3 desse capítulo, Cristo, ele resolve o problema. Essa massa perdida da humanidade, que ao sair da arca, o próprio Deus diz lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21, que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então, todas as nações após o dilúvio, elas se corromperam, tá? E esse estado de pecabilidade do homem, de degradação moral e espiritual, era um estado de condenação na carne. Então, quando Paulo diz chamados incircuncisos, os que não pertencem à nação de Israel eram chamados gentios na carne, e os judeus já faziam isso até de maneira desdenhosa, tá? Mas tanto a situação do judeu, do gentio, tá? Se não aceitasse o sacrifício de Cristo, era irremediavelmente perdidos no pecado, tá? Então, quando nós olhamos para o versículo 12, ele vai dizer o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, sem Deus, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus. Então aqui nós temos as 5 classificações que o comentarista faz em cima da classificação que o próprio apóstolo Paulo ele faz, demonstrando aqui a condição da humanidade sem Deus, daquele que não tem Jesus no seu coração, tá? Então a primeira coisa que ele pontua aqui é que eles estavam sem Cristo. Então o Messias inicialmente pertencia a Israel, associado com eles mesmos nas experiências na pré-encarnação, que você vai ver lá que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a experiência de Israel no deserto, que eles beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Mas vindo então a plenitude dos tempos pela cruz, Deus fez Salvador universal, de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. É por isso que lá em Apocalipse 5:9 ele vai dizer, o cântico lá, a doxologia: digno é de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, tá? Daí você vai ter a ideia aqui de separados da comunidade de Israel. Então, por força da aliança, não tinham um lugar entre o povo de Deus. Eles estavam alienados da cidadania, da vida corporificada de que Israel gozava diante de Deus, tendo Deus como doador da lei e como rei da nação de Israel. E vocês vão perceber que as nações gentílicas, que o povo gentílico não gozava, estavam separados da comunidade de Israel. E Jesus, na cruz do Calvário, ele derruba o muro da separação, ele rasga o véu e abre o acesso não só para judeus, mas para todas as pessoas, para todos os povos. E aí ele vai dizer no ponto 3, estranhos aos concertos da promessa, ou seja, sem participação das alianças de Deus. Não uma, mas de muitas, repetidas e proeminentemente os concertos da promessa, nos quais ele deu a si mesmo a eles, tá? Então você vai perceber, quando você estuda as alianças que Deus tem com Abraão, com as alianças da lei, as alianças com a terra de Israel, com a aliança davídica, vocês vão perceber que eram privilégios da nação de Israel. Então eles eram estranhos ao concerto, não tendo esperança, ou seja, um estado saturado de significados aqui, quando lemos ou levamos em conta
que o mundo gentil, na vinda de Cristo, quando Jesus se manifesta, ele estava mergulhado numa situação moral sem esperança, aparentemente além da possibilidade de recuperação. Não tinha como recuperar. É aqui que tem o lugar das riquezas, da misericórdia, do amor de Deus, da graça de Deus, que tem poder de recuperar algo aos olhos da humanidade, aos olhos do raciocínio humano, que era irrecuperável. Aí Deus, ele dá uma nova esperança, e essa esperança é Cristo. E por último, ele vai pontuar ainda: sem Deus no mundo, tá? Mesmo tendo muitos deuses, a religiosidade da humanidade, como descrita pelo próprio apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando ele chega em Atenas e vê os panteões de deuses para todo o gosto, para todas as finalidades, mas eles não tinham o Deus verdadeiro. A humanidade sem Deus no mundo era como uma embarcação sem leme, sem um capitão, à deriva. Nenhum dos deuses poderia ajudá-los no mundo em que o pecado era reinante e na degeneração nas quais eles estavam arruinados. Então, pensando nisto, para concluirmos, tá? O versículo 12 do capítulo 2, então ele trabalha com a seguinte ideia: que os gentios, eles estavam sem Deus, sem Cristo e sem Deus e sem as promessas. Então a proposição sem aqui, ela relacionada pela subordinação a Deus, indica a ausência de Deus, a ausência de Cristo, privação ou falta de Deus na vida. Esta era a situação da humanidade em pecados. Por outro lado, você tinha Israel, que tinha as alianças, não obstante muitos deles terem rejeitado o Messias, mas eles tinham esse bojo da aliança. Separados aqui, o adjetivo separado traz a ideia do que se separou. Eles estavam separados da comunidade de Israel, eles não gozavam dos privilégios dos quais Israel estava gozando. E por outro lado, ele vai dizer aqui ser estranho. O adjetivo aponta para o que não se conhece, é uma pessoa estranha. Há uma parábola de Jesus que ele conta, que um certo senhor convidou alguns convidados para as bodas do seu filho, tá? E as pessoas que deveriam participar deveriam estar devidamente banhados e vestidos com os trajes reais para participar das núpcias. E a Bíblia diz na parábola que um entrou sem o devido preparo, e aí ele não é reconhecido como um dos convidados, como um dos participantes, e o dono da festa, ele chega a essa pessoa e diz: amigo, como que é que você entrou aqui? Você não é reconhecido, você é estranho, tá? E esta era a condição dos gentios, eles eram estranhos à comunidade de Israel. Mas vindo então Cristo, tá? Para nós entendermos isto, na próxima lição, tá? Ele quebra a barreira da separação, faz a paz, une todos, tá? É por isso que os versículos 13 do capítulo 2 a seguir, ele vai dizer o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, dizendo aos gentios, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Agora ele fala da coletividade, tanto judeus como gentios, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, tá? A circuncisão aqui era a que fazia a diferença. Então ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenança para se criar em si mesmo dos dois um novo homem, uma nova humanidade,
fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, tendo a ideia de quem eram os gentios, a condição que eles estavam e da onde a graça, a misericórdia, o amor de Deus os conquistou, então, na próxima lição, nós teremos então uma compreensão mais ampla do que é a reconciliação, ou a nossa reconciliação com Deus, nos pontos ou nos argumentos teológicos que o apóstolo Paulo ele vai estar usando. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, e espero ter contribuído para o crescimento espiritual de cada um de vocês. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.